Esse é o programa Reflexão do Evangelho, destinado ao dia 29 de maio de 2022, dia da Ascensão do Senhor da Páscoa. Nesse dia, o Evangelho determinado para a nossa reflexão, para a nossa edificação, para a nossa fé, é este de São Lucas, no capítulo 24, do versículo 46 ao versículo 53, que leio contando com a participação de vocês nesta leitura que faremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida, voltaram para Jerusalém com grande alegria. Estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Até aqui, o Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, do versículo 46 ao versículo 53. Este Evangelho, como eu disse, é base para a nossa edificação, para a nossa reflexão, para reforçar a nossa fé a partir da ascensão do Senhor Jesus. Este evangelho se encontra num contexto extremamente tenso e até de desencontros, com a predominância da derrota face à possibilidade enfática da morte definitiva de Jesus. Como assim? Este trecho aqui do 46 ao 53 é parte final do capítulo 24, que começa com a visita das mulheres ao túmulo de Jesus, encontrado vazio. Depois, com a corrida delas em direção aos apóstolos, que se reuniam bastante desiludidos, com um peso profundo sob o impacto da crucificação de Jesus, acontecida na sexta-feira. Paralelo a isso, dois outros discípulos que não do grupo apostólico de Jesus, da comunidade de Jesus, mas de discípulos de Jesus, se dirigiam a Emaús, também desiludidos, agora para atender às suas lides econômicas, já que sentiram-se completamente fracassados com a morte de Jesus, quando recebem a companhia de um terceiro que conversa sobre todos os acontecimentos, até que chegam na parada, na moradia, em Manaus, em Emaús, e em Emaús, então, convidam Jesus para entrar na partilha do pão, peixe.
Jesus abençoa o pão e o peixe e compartilha com eles. Quando compartilha, ele abre as mãos e é reconhecido pelos seus discípulos, que não o veem mais porque ele desaparecera. Eles retornam a Jerusalém, encontram com os 11 e dizem que também eles encontraram com Jesus. Encontraram com Jesus numa caminhada, numa busca de Emaús, no encontro da refeição, na partilha do pão e do peixe. É na partilha que Jesus se revela como aquele que venceu a morte, que venceu a cruz, que venceu o Estado terrorista, que venceu César, venceu Herodes, venceu Pilatos, venceu a religião que traíra o projeto de Deus. Ali, na mesa, está o Cristo vivo e ressurreto. Agora, no final desse capítulo, novamente Jesus se encontra com seus discípulos, quando ainda confusos com a notícia dos dois que vinham de Emaús, que vieram de Emaús, também das mulheres que vieram do túmulo, também de Pedro que retornara do túmulo, enquanto naquele debate sem fim, sem conclusão, sem indicação da solução, da angústia, das incertezas, das dúvidas que tomavam conta deles, com a predominância muito mais da morte do que da ressurreição de Jesus, Jesus entra, faz parte do encontro com eles. E lhes mostra, como diz aqui o texto escrito por São Lucas, o Cristo sofrerá, como está escrito, e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. Jesus se mostra como aquele mesmo que caminhara com eles durante esse tempo todo, desde a Palestina até ali. E dissera que quando ele, desde a Palestina até Jerusalém, até esse momento, até a crucificação, até a Páscoa, dizia que ele haveria de sofrer muito por causa da perseguição, da incompreensão, do barbarismo que, que constituía a política do Império Romano e também do que faziam os fariseus, os sacerdotes, no Templo de Jerusalém, espalhando gente por toda a Palestina, por toda a Judéia para perseguir Jesus. Agora, Jesus mostrava que este que aqui está, vivo e ressurreto, eu mesmo que fizera a trajetória até aqui. E ele, como Cristo ressuscitado, agora anunciando que era o mesmo Jesus de Nazaré, era o mesmo Galileu, era o mesmo da embarcação, era o mesmo das pescarias, era o mesmo que convocara os trabalhadores para formar a sua comunidade, formar seu colégio apostólico. Esse mesmo agora disse que eles deveriam anunciar o Cristo ressurreto e tinham algumas tarefas a realizar nesse anúncio, nesta missão. Uma era de anunciar a conversão e o perdão dos pecados. Eu disse objetivamente, com a intenção de chegar nesse ponto, que esse capítulo mostra tremenda confusão. As tensões sem limites que tomava conta dos nervos e desagregava os discípulos de Jesus, que lá na frente do túmulo já tinham esquecido que Jesus tinha anunciado tudo isso que aconteceria com ele e que ele ressuscitaria. E que lá no encontro, na caminhada para Emaús, também aqueles haviam esquecido. Então, em tão poucas horas, havia um esquecimento flagroso, fantástico, grandioso, que já começava a sepultar nas suas próprias mentes, consciências e fé, o próprio Jesus abatido na cruz do Calvário.
Então haveria necessidade de uma conversão profunda, a começar por eles, a começar pelos discípulos, a começar por aqueles que tinham que se reencontrar com Jesus, que superara a cruz, agora no processo pascal, e que precisava assumir o seu outro momento, seu outro estágio, que era ascender para se tornar o Cristo do universo. Era preciso se converter a ele e era preciso anunciar a conversão a ele. E a palavra conversão, como já mostrei em outras oportunidades, vem da palavra metanoia, na língua que traduziu o evangelho, na qual foi redigido o evangelho, língua grega, metanoia, que é a mudança de metas, uma mudança de conteúdo mental, conteúdo do pensamento, de programação de vida, de reorganização da existência. E o que deveria organizar o pensamento, o discurso, a existência, as palavras e as ações das pessoas a partir do Cristo ressurreto, que ascendia para se tornar o Cristo cósmico, o que deveria determinar esta mudança, pedindo uma conversão, era o Cristo que superara a morte, que superara as intenções violentas, agressivas, desagregadoras e assassinas daqueles que o mataram na cruz. Era preciso se converter ao Cristo e se descongestionar de toda essa toxicidade imposta pelos regimes da morte. O regime de César e o regime do templo. É preciso se descongestionar. É preciso se converter para colocar este novo ar, esse novo ambiente, esse novo projeto como predominante em relação aos outros. Isso haveria de mudar completamente, como mudou totalmente a postura deles e delas no mundo a partir daquele momento. Então é isso que eles deviam pregar também, a conversão, a mudança de mentalidade, na mesma realidade onde viviam. Pois o texto conta que quando Jesus ascendeu aos céus, depois de abençoá-los, eles alegres, contentes, bendiceram, ou louvaram e permaneciam no templo, agora com uma nova perspectiva. Permanecer no templo em Jerusalém, conforme mandamento dele, permanecei até que sejais revestidos do poder do alto, da força do alto, da energia do alto, não mais dessa energia da morte, não mais da respiração deste ambiente de morte, de ódio, de destruição, de desagregação, mas da vida do alto que revestirá vocês. Permaneçam em Jerusalém. Isso significa que, simbolicamente, que eles deveriam assumir o projeto messiânico de Jesus, somente de Jesus. Jerusalém é o símbolo do ponto de partida do messianato de Jesus. É a partir de Jerusalém. Se foi em Jerusalém que Jesus morreu, se foi em Jerusalém que Jesus foi julgado, condenado, sem provas, e conduzido sem provas a uma punição imposta àqueles que eram considerados sediciosos, marginais por César, agora era em Jerusalém que deveria começar o processo de conversão. Não de acordo com a programação, não de acordo com a ideologia, não de acordo com as ideias predominantes até agora em Jerusalém, mas com o projeto de Jesus. Então é preciso buscar essa conversão e o perdão de pecados. Numa sociedade ameaçada pelo legalismo, ameaçada por leis impostas, sem que aqueles que ameaçassem as pessoas que não cumprissem as leis
de serem apedrejadas, de serem condenadas, eram os primeiros a não cumprir lei alguma, era uma sociedade completamente ameaçada, vivendo sempre sob a suspeita da delinquência divina, da delinquência religiosa, da delinquência da legalidade. Agora era preciso perdoar. Perdoar dessa sensação de pecado, perdoar dessa sensação de negação, perdoar dessa sensação de diminuição, perdoar dessa sensação de delinquência permanente, dessa sensação de minimização, e para que as pessoas se emancipassem, se libertassem a partir do Messias, que vencera a cruz, o túmulo, porque vencera a morte e o Estado terrorista representado por César e também pelo Templo de Jerusalém. E, finalmente, estes discípulos que deveriam ir por todas as nações a partir de Jerusalém, como de fato ocorreu, como o próprio Lucas escreve em Atos dos Apóstolos, a partir do Pentecostes, que nós veremos no domingo próximo que vem, primeiro domingo de junho. Essa experiência foi levada ao mundo todo. Lamentavelmente, Jesus foi distorcido. Esse Jesus que tinha sido distorcido já no domingo da Páscoa, já tinha sido esquecido no domingo da Páscoa, ao longo da história, foi distorcido. Portanto, por isso a importância de sermos testemunhas. Ele diz: vós sereis testemunhas de tudo isso, de tudo que Jesus é, de tudo que Jesus fez, de todos os enfrentamentos de Jesus, da resistência de Jesus em não se corromper sob as ameaças, o medo de ser crucificado e morto nas condições em que ele foi. Mas testemunhas do Cristo Pascal, libertador. E testemunha é uma palavra muito cara a São Lucas, muito significativa e densa nos evangelhos, porque a palavra testemunha também definida pela língua usada na redação do evangelho é martiréu, é entrega total a um projeto novo. É quando as pessoas se entregam radicalmente a um projeto novo, se desligando de tudo que antes agendava as suas vidas para testemunharem o novo. Ainda que isso implicasse em perseguições, ainda que isso redundasse nas suas próprias mortes, porque martiréu também significa mártires, ainda que fossem mártires desse projeto, a disposição deveria ser tão grande de serem testemunhas, serem martiréus, que eram essas que deveriam ser e poderiam ser as testemunhas, não jurídicas somente de alguém que viu fatos, que comprovou fatos, que recolheu informações, que escreveu sobre essas informações, que foi capaz de provar essas informações, mas testemunhos como disposição de, a partir da conversão, do perdão, integrar um novo projeto, um projeto do reino de Deus que Jesus viera trazer, realizando o seu messianato, que fosse capaz de mudar o mundo. Como mudou essas pessoas no domingo, quando Jesus se despediu, domingo pascal, quando Jesus se despediu, prometendo a força, a energia que viria do alto, que não viria de César, que não viria do Templo de Jerusalém, que não viria das fórmulas conhecidas, banalizadas, distorcidas, não viria das forças armadas, nem das legiões romanas e nem mesmo das guardas dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes do templo, mas esta força viria do próprio Jesus, que seria atualizado
pelo Espírito Santo, como nós veremos no domingo que vem, primeiro domingo de junho. Isto deve significar para nós uma força extraordinária para sermos testemunhas resistentes, para sermos testemunhas absolutamente entregues a este projeto do Jesus, este Jesus aqui, anunciado por São Lucas, que é o mesmo Jesus da Palestina e que não guarda nenhuma semelhança com o Jesus glorioso dos balcões de negócio, glorioso das igrejas que usam Jesus para acumular dinheiro e prestígio dos seus donos, mas do Jesus, aquele que sofreu, aquele que se colocou na estrada de Maús, aquele que entrou na casa dos apóstolos assustados, aquele que depois foi para Betânia e não para nenhuma capital poderosa do mundo, mas para Betânia, onde morava a sua amiga Marta, a sua amiga Maria, o seu amigo Lázaro, lugar humilde, um povoado quase que esquecido. Lá, este Jesus é o Jesus que deve pautar o nosso testemunho. O Jesus histórico, Jesus real, um Jesus que precisa ser recuperado, o Jesus que precisa passar por nossa conversão para que nós nos aproximemos dele e o vivamos nas limitações, nas dificuldades, nas debilidades das nossas vidas pessoais e nos nossos contextos extremamente aflitivos, complicados, dolorosos e difíceis, onde e quando vivemos. Mas é neles que devemos viver. Não há como afastá-los para sermos testemunhas. Mas é preciso, dentro deles, sermos testemunhas deste Jesus, que não foi nada covarde, nada alienado, nada apático diante de tanta violência, tanta brutalidade. Que Ele te abençoe, meu irmão, minha irmã, nos abençoe e nos fortaleça com a força do alto que vem ao nosso encontro, aqui embaixo, onde nós estamos, onde nos movemos, onde existimos e onde morreremos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.